Olá pessoal, vim aqui gravar para vocês, para a gente poder ver a primeira parte da nossa aula 7, o nosso capítulo 7, que ele fala sobre o núcleo e a divisão celular. Nessa primeira aula a gente vai falar apenas da parte introdutória do núcleo, conhecendo seus componentes e suas características, tá? Por isso eu peço a você que pegue aí o seu caderno, nosso caderno 1, coloque na página 98, então na página 98 você vai ter a disposição do que a gente está falando para você, que é justamente o início desse capítulo 7. Esse capítulo 7 ele traz núcleo e divisão celular, então a gente vai iniciando aqui com a nossa primeira parte, beleza? O que a gente vai trabalhar aqui nessa primeira parte? O que a gente pretende trabalhar? Então tá aqui pra gente, ó, núcleo celular, é esse o nosso alvo da aula de hoje. Nós vamos conhecer essa estrutura aqui presente em quem? Presente de maneira organizada nos seres eucariontes. Essa é a característica principal do ser eucarionte, é apresentar um núcleo individualizado, aonde você tem toda a estrutura do material genético preso aqui dentro dessa cápsula, vamos dizer assim, já que a maioria dos núcleos tem o contorno esférico. Então aqui você encontra o material genético que é o tesouro para a célula, né? Que é, sem sombra de dúvida, toda a informação e expressão gênica está aqui dentro. Então ele fala para a gente aqui no começo, ó, corpúsculo celular relacionado ao controle das atividades celulares. Então isso é a principal função. Todo comando de atividade celular parte aqui do material genético que está dentro desse núcleo. Quais são as funções básicas? Armazenamento de informações hereditárias, né? A transmissão das características hereditárias partem do material genético e controlar as funções celulares através da transcrição, consequentemente da tradução, que a gente havia estudado em aulas anteriores, quando a gente viu a expressão gênica e síntese proteica. Perfeito? Seguindo aqui, os alunos sempre perguntam, e a quantidade de núcleo nas células? Como é que isso funciona? Qual é essa quantidade? É um número exato? E a gente sabe, pessoal, que a maioria das células apresenta apenas um único núcleo por célula. Então, os animais, as plantas, os fungos, a maioria, tá? Não são todos, apresentam apenas um núcleo, por isso são chamados de mononucleadas. Agora, existem células, obviamente, que apresentam dois núcleos. Olha aqui o exemplo, um paramécio, que é um protozoário ciliado, tem um macronúcleo responsável pela atividade metabólica basal e o micronúcleo que é responsável pela reprodução. Por isso que essas células são chamadas de binucleadas. Ainda encontramos, principalmente aqui, ó, em nosso corpo, nos nossos músculos, células especializadas na movimentação, que são as células musculares estriadas esqueléticas, que são multinucleadas. Olha só, isso é uma massa homogênea de citoplasma, né, que se forma pela junção que a gente chama de sincício, comunicando os citoplasmas e tendo aqui uma grande quantidade de núcleos situados na periferia. Mas temos também algumas células que são anucleadas. Aí aqui a gente destaca as hemácias. Hemácias, elas são destituídas de núcleo. Agora, lembrando, pessoal, que são as hemácias dos mamíferos, tá? Os outros animais que têm sangue, sem ser mamíferos, têm suas hemácias nucleadas. Nos mamíferos, no amadurecimento, na transição da medula óssea para a corrente sanguínea, né, para o sangue periférico, elas perdem seu núcleo e deixam um espaço citoplasmático maior para poder realizar as suas funções. E já nos deparamos aqui com uma questãozinha, eu quero trabalhar em paralelo com vocês. Eu coloquei aqui representando aqui exercícios complementares, que no nosso caderno você sabe que nós temos os exercícios comuns do capítulo, depois, no final do capítulo, a gente tem os exercícios complementares. Então, eu escolhi essa questão aqui dos exercícios complementares, número 5, pega aí no seu caderno para a gente acompanhar, onde ele diz assim, o núcleo caracteriza a célula eucariótica e contém praticamente todo o material genético que controla as atividades celulares. Em geral, cada célula possui apenas um núcleo, né? A maioria é uninucleada. Entretanto, algumas células apresentam dois ou mais núcleos, né? Ou seja, apresentam uma quantidade maior de núcleos. Aí ele dá o comando aqui para a gente, ó. São exemplos de células que apresentam vários núcleos, ou seja, células chamadas de polinucleadas, multinucleadas. Vamos para o nosso gabarito? Então a gente vê que os neurônios não são, porque neurônios são uninucleados. O nosso gabarito é a letra B. As musculares esqueléticas, perfeito? Ô professor, porque os leucócitos eles não entram aqui? Porque leucócitos eles são uninucleados, tá? Apenas um núcleo, pode ser até lobulado, mas é apenas um núcleo. As células musculares lisas também têm apenas um núcleo e as epiteliais também são uninucleadas, certo?
Vamos seguir, vamos para as partes que compõem esse núcleo, lembrando, obviamente, que esse núcleo vai estar presente em células eucarióticas, as procarióticas têm uma massa de material genético espalhada no citoplasma, não tem o seu núcleo individualizado. Aí a gente explica aqui para vocês que isso é um ganho evolutivo muito grande. A maioria dos seres vivos apresenta a sua célula eucariótica. Isso vai desde o reino protoctista, que envolve algas e protozoários, isso passando pelo reino fungi, pelo reino plantae e o reino animal, o qual nós fazemos parte, tá? Então eu vou destacar com vocês as principais propriedades aqui e estruturas nucleares. Quero começar pela carioteca, né, como você está vendo aqui no desenho, ó. A carioteca, ela apresenta membranas, as membranas que compõem a carioteca, destacando aqui suas lâminas, ó, a lâmina interna, que entra em contato direto com a solução nuclear, e essas lâminas externas, que são cheias de pregas e dobras, que vão dar continuidade com o retículo endoplasmático rugoso. Isso é uma coisa bastante interessante, ó. O retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, tanto faz, ele é um organoide, mas ele é uma continuidade da lâmina externa da carioteca. Por isso que ele tem aqui os ribossomos aderidos e recebe essa propriedade. Quando a gente analisa a carioteca, a gente encontra aqui poros, ó, microporos, como vocês estão vendo aqui, são microaberturas lateralmente à carioteca para dar esse contato com o espaço citoplasmático. E por que isso aqui acontece? Porque é necessário que macromoléculas entrem e saiam da carioteca. E quando isso acontece, elas não conseguirão passar pela essa dupla camada fosfolipídica que as membranas apresentam, já que a carioteca ela tem a mesma composição estrutural da membrana plasmática, mas não tem a mesma composição funcional da membrana plasmática. Então é preciso que esses poros aqui, eles deem passagem a nucleotídeos, né, proteínas, dê passagem também aos ácidos nucleicos, como os RNAs, ó, que saem do núcleo e vão embora para o citoplasma após a transcrição. Por isso que essa carioteca ela é dotada desses poros aqui, os quais a gente está identificando na figura, perfeito? Esse nucleoplasma aqui, ó, é a solução que preenche o núcleo, seria como se fosse, fazendo a comparação, o hialoplasma para o citoplasma, tá? Então ele vai ter água, vai ter proteínas, principalmente essa junção água e proteína, formando uma substância um pouco gelatinosa, que compõe aqui esse espaço intranuclear. Também tem alguns sais, né? Tem nucleotídeos o tempo inteiro aqui, ó, para poder ocorrer tanto a replicação quanto também o processo de transcrição, perfeito? Seguindo aqui, nós encontramos o nucleolo, eu destaco aqui para vocês a imagem do nucleolo. O que é o nucleolo, afinal? Ora, o nucleolo é uma região do núcleo que fica corado mais intensamente porque é formado por um conjunto, ó, de DNA, proteínas e uma grande quantidade de RNA, principalmente, obviamente, o RNA ribossomal. Por isso que essa relação que o nucleolo tem com os ribossomos. É uma estrutura não membranosa, formado por um conglomerado de moléculas, tá? É tanto que você vai ver também que os ribossomos eles ficam amadurecidos aqui. Se você lembrar da nossa aula anterior, que foi fisiologia celular, você vai lembrar que os ribossomos eles são produzidos, obviamente, por RNA ribossomal e por proteínas. Consequentemente, eles são produzidos nessa área específica que é chamada de nucleolo. Está aqui a importância dela. Então, você pode associar uma coisa importante. Células que produzem muitas proteínas podem ter mais de um nucleolo, consequentemente. E uma coisa curiosa aqui, eu vou voltar a imagem para você ver, ó. Por isso que o retículo endoplasmático granuloso fica ao redor do núcleo. Porque quando os ribossomos saem do núcleo, que eles são formados aqui no nucleolo, ó, eles já ficam presos, alguns, ao retículo endoplasmático granuloso. Já ficam aderidos aqui, ou seja, o retículo está bebendo na fonte. Perfeito? Então, função do nucleolo, local de produção dos ribossomos, amadurecimento dos ribossomos. Essa é a função dessa região chamada de nucleolo. E agora a gente fala da última parte do núcleo, né, que seria a parte mais importante, vamos dizer assim, que é a cromatina. E o que é a cromatina, gente? A cromatina é um material genético, DNA filamentoso, ligado ou junto com proteínas importantes chamadas de nucleoproteínas.
Então aqui você tem, ó, destacando comigo, quimicamente a cromatina é um desoxirribonucleoproteína. Olha só que palavra gigantesca e interessante para a gente destacar. Desoxirribonucleoproteína. Ou seja, é formado de quem? Da desoxirribose ou desoxirribonucleico, que são as moléculas de DNA unido a proteínas, que já eu vou destacar essas proteínas para vocês, tá? E estruturalmente é um filamento constituído de uma série de unidades. Ó, que unidades são essas, professor? São os nucleossomos ou nucleossomas, tanto faz. Já eu vou te explicar como é que eles são formados, tá? E aqui o grupo de proteínas, de nucleoproteínas, mais importante dentro do núcleo, pois ela vai estar bem juntinho do material genético nessa transição de cromatina para cromossomo, certo? Quando a gente passa aqui, eu te explico como é formado esse nucleossoma, ou nucleossoma, tanto faz. Aqui você tem as histonas, ó. Então, há um conglomerado de 4 histonas, na verdade, de 4 a 8 histonas aqui agregadas. As proteínas ficam reunidas e envolvidas com quem? Com o DNA, formando nucleossoma ou nucleossomo. Então, a gente encontra aqui, ó, as unidades de repetição que compõem a cromatina, chamado de nucleossomo ou nucleossoma. Certo? Agora, quando a gente analisa o estado morfológico e funcional da cromatina, é importante a gente destacar 2 áreas. Vocês estão vendo aqui, ó, essa areazinha filamentosa, contínua, sem estar espiralada, é chamada de eucromatina. Essa eucromatina é uma cromatina que encontra-se descondensada dentro do núcleo, perfeito? Quando a gente encontra esses pontos aqui condensados, ó, da cromatina, nós os chamamos de heterocromatina. Então, a cromatina é dividida em eucromatina e heterocromatina. Mas aí vem a pergunta, e o que representa funcionalmente essas 2 áreas? Ora, a área eucromática, ela é quimicamente ativa. Ela vai transcrever para originar os RNAs, consequentemente a produção de proteínas, enquanto que a heterocromática, ela é uma área condensada, ó, consequentemente, ela não tem atividade química. São pontos em que não há transcrição. Perfeito? É assim que a gente diferencia as áreas que compõem a cromatina. Mas falando um pouquinho mais aprofundado, é importante a gente colocar esse ponto aqui, essa heterocromatina, ela tem uma subdivisão. Heterocromatina constitutiva e heterocromatina facultativa. E qual é a diferença, professor? Veja, heterocromatina, você quando olha para ela, morfologicamente ela é a mesma coisa, ela não vai modificar, tá? Acompanha comigo, heterocromatina e eucromatina. Só que já foi visto que as áreas heterocromática constitutiva, elas não vão manifestar metabolismo em hipótese alguma, elas são o tempo todo inexpressivas, ela não se expressa. Ou seja, realiza a função natural da heterocromatina, que é ser inativa. Só que já foi visto, gente, que mesmo a área sendo heterocromática, alguns pontos dela podem sim, em algumas células, se expressar. Isso é uma coisa curiosa e um ponto bem aprofundado. Essa que consegue se expressar em algumas células e outras não, é chamado de heterocromatina facultativa. Então, heterocromatina são regiões inativas, porém, algumas dessas regiões em algumas células pode, por vez, se expressar, mesmo sendo uma heterocromatina. A esta nós chamamos de heterocromatina facultativa. Quando ela não se expressar nunca, chamamos de heterocromatina constitutiva. Beleza? Outro ponto que vez por outro vem no vestibular também é a cromatina sexual. Ora, cromatina sexual representa um cromossomo X. Este cromossomo X, quando está em dose dupla, consequentemente em células femininas, já que a mulher é homogamética, ele fica condensado o tempo inteiro, ó. Ele permanece condensado mesmo durante a intérfase. E isso, quando a gente cora a célula, a gente identifica um ponto bem escurinho assim, ó, na cromatina da célula. Então, identificamos que ali trata-se da chamada cromatina sexual, me dizendo que isso é uma célula feminina, pertencendo ao organismo feminino. Aí os laboratórios, gente, eles utilizam para identificar, geralmente, células sanguíneas. Aqui você tem um leucócito, ó, leucócito feminino, leucócito masculino. Como é que eu sei, professor, se leucócito é uma célula só? É porque no feminino, olha o núcleo aqui do leucócito, ó.
Olha os lobos aqui do núcleo desse neutrófilo, que é um tipo de leucócito. Então ele vai apresentar essa pontinha aqui, que a gente chama de corpúsculo de Barr ou baqueta de Barr, já que ela aparece com a pontinha dessa estrutura que a gente usa para tocar bateria, naquela baquetazinha. Então fica aqui a cabecinha da baqueta parecendo com esse instrumento. Então o que é que a gente diz? Corpúsculo ou baqueta de Barr, presente nas células femininas. Quando eu olho para cá uma célula masculina, eu não vejo esse ponto denso, né, corado, porque o homem mesmo ele tem um cromossomo X, ele é XY, mas não há a presença dessa cromatina permanentemente condensada, porque o homem só tem um cromossomo X. Aí eu olho aqui, ó, para o neutrófilo de uma célula masculina e não encontro a baqueta de Barr, já que isso aqui é uma célula de um organismo do sexo masculino, tá? Mas eu digo sempre a vocês, ó, biologia, a regra em biologia é ter exceção. Veja uma coisa curiosa, a gente vai estudar esse assunto ainda, mas vale a pena a gente colocar para vocês. Essa célula que contém baqueta, ela indica que é de uma mulher, mas homens podem ter o corpúsculo de Barr. Em que situação, professor? Quando esses homens apresentam uma síndrome chamada síndrome de Klinefelter, tá? Que é uma alteração numérica cromossômica, dando a ele 3 cromossomos sexuais ao invés de 2. Só acontecem com os homens e é caracterizado pelo XXY. Então, homem com cromatina positiva. Como também as mulheres podem apresentar a ausência de cromossomo sexual. Lembrando que só em anomalia, né, gente? É uma mulher portadora de uma síndrome também numérica chamada síndrome de Turner, aonde ela só tem um cromossomo X e por isso ela não tem o corpúsculo de Barr ou a cromatina sexual. Aí aqui a gente traz mais uma questãozinha para vocês. Vejam que aqui em cima eu não estou dizendo que essa questão é complementar, então ela faz parte do exercício na contagem contínua do nosso caderno. Questão 84, coloca lá para a gente resolver. Acabamos de vivenciar os Jogos Pan-Americanos e sabemos que durante a realização desses eventos esportivos é realizada a determinação do sexo, né? Aquela questão de comprovar que realmente trata-se de um homem ou de uma mulher na prática das atividades esportivas. Esse exame pode ser feito pela observação dos cromossomos das células epiteliais, ou seja, das células da pele. Pode-se, então, afirmar que neste exame, então ele vai retirar as células epiteliais e vai em busca de quê? Da cromatina sexual, para diferenciar se é homem ou se é mulher. Vamos lá, olha o que a letra A diz. Mulheres normais devem apresentar 2 estruturas denominadas corpúsculo de Barr. Olha que ele diz 2, ó, que corresponde aos 2 cromossomos X que permanece condensado dos núcleos das células. A gente viu que não, a mulher só tem um cromossomo condensado. O corpúsculo de Barr só está presente em um cromossomo X. Letra A está errado. Letra B diz que mulheres normais na fase adulta não devem apresentar o corpúsculo de Barr. Olha só, mulheres normais na fase adulta, elas devem apresentar o corpúsculo de Barr, perfeito? Por isso que ele bota aqui os normais, ó. Eu chamo a atenção para as mulheres com síndrome de Turner, obviamente não é normal, tem essa anomalia, por isso que ela não tem o corpúsculo de Barr. Letra C diz assim, mulheres normais devem apresentar uma estrutura denominada corpúsculo de Barr, que corresponde a um dos cromossomos X, que permanece condensado no núcleo das células. Então, veja, olha o nosso gabarito aqui, perfeito. E aí, quando eu olho para essa questão, eu vejo a diferença dela para a letra A, que podia ser o distrator. Ele diz aqui uma estrutura denominada corpúsculo de Barr, aqui ele diz 2 estruturas denominadas corpúsculo de Barr. Aqui embaixo ele diz, ó, corresponde a um dos cromossomos X, e aqui embaixo ele diz que corresponde aos 2 cromossomos X, por isso que nosso gabarito é a letra C. Letra D está errado porque ele diz que os homens normais devem apresentar a estrutura denominada corpúsculo de Barr. Não, homens normais não têm, apenas aqueles que têm Klinefelter. E a corpúsculo de Barr não está no Y, está no X. Letra E está errado porque diz que homens normais devem apresentar uma estrutura denominada corpúsculo de Barr, que corresponde ao cromossomo X, que permanece condensado no núcleo de suas células. Então a gente sabe que os homens normais, eles não têm corpúsculo de Barr, perfeito? A gente está finalizando essa nossa aula, eu vou só fechar aqui com vocês dizendo o seguinte, qual é a diferença de cromatina para cromossomo? Lembrando uma coisa, cromossomo é objeto da nossa próxima aula, tá? Eu só coloquei essa pergunta aqui porque é uma dúvida muito comum que os alunos têm. Ora, cromatina ou cromossomo? Então é simples a gente entender. Olha essas 2 figuras aqui, ó. Na hora em que eu tiver, preste bem atenção, o material genético filamentoso no núcleo
ou seja, toda estrutura filamentada, as moléculas de DNA, isso aqui trata-se de uma cromatina. Quando esse material genético começar a espiralar, eu vou te mostrar como é que isso acontece, enovelando-se nos nucleossomos sobre si mesmo, formando estruturas compactas e individualizadas, eu vou ter um estado morfológico cromossomal. Então, isso aqui é o cromossomo. E a gente vai ver nas próximas aulas que os cromossomos só estão sendo produzidos durante a divisão celular para facilitar aí essa divisão equitativa do material genético para que não haja erros. Perfeito, gente? Então, finalizamos a nossa primeira parte, onde a gente viu o núcleo e as estruturas do núcleo. Aproveitem, estudem, façam os exercícios da apostila, façam os exercícios que a gente está enviando para vocês pelo WhatsApp. E saúde, principalmente, e bons estudos. Se liga no nosso canal, tá? Prof. Marcelo Bezerra, Biologia. Um abraço a todos.